Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu quero agradecer você, ouvinte, por permitir eu entrar na sua casa, de onde quer que você esteja me escutando. Eu peço licença, primeiramente. Você que já é inscrito no canal, que já conhece o nosso trabalho, mas você que está chegando pela primeira vez, nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 18h57. Já fazem 6 meses que nós estamos aqui, sem falhar nenhuma quinta-feira, para trazer aí uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria para este final de tarde e início de noite desta quinta-feira. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar de uma das histórias mais conhecidas. Acho que mesmo que existem pessoas aqui que nunca leram a Bíblia, um só versículo, conhece a história deste personagem. Hoje nós vamos falar sobre Jonas. Talvez não com tanta profundidade você conheça essa história, mas você já ouviu com certeza alguma coisa sobre esse personagem. E neste momento de sabedoria, eu quero convidar a você a conhecer um pouco mais sobre a história de Jonas. Deus ele entrega uma missão para Jonas. Ele teria que entregar uma mensagem para um povo, que tinha um coração endurecido, o povo de Nínive. Nínive simplesmente era a maior cidade daquela época. Era uma cidade fortificada, tinha grandes muralhas e com grande poder econômico. Era uma cidade também muito sanguinária. Eles matavam ali as pessoas a troco de nada. Eles costumavam ali empilhar as cabeças ali das pessoas que afrontavam aquela cidade, que eram seus inimigos, como sinal de poder e autoridade. Os ninivitas eles estavam ali conquistando os povos e a cidade. E Jonas sabia do grande poder da cidade de Nínive. E ele sabia que certamente aquela cidade poderia ser uma grande ameaça para o povo de Israel. Então todos nós sabemos que quando Jonas recebe essa missão de Deus, ele não recebe de bom grado. Ele foge da presença de Deus. Ele foge do chamado de Deus sobre a vida dele. Ele pega um navio em direção a Tarsis, um lugar totalmente oposto da vontade de Deus. Ele desce no porão daquele navio, porém uma grande tempestade começa, uma tempestade nunca vista antes. E aqui eu quero trazer a primeira reflexão para você. Aqui está o perigo de você chamar para dentro do seu barco quem você não conhece a história. Aqueles tripulantes, eles não conheciam a história de Jonas. Eles não sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. E com certeza acarretaria grandes problemas para eles. Os tripulantes eles tentam de tudo para tentar ali voltar, com o navio, mas o navio estava ali balançando, com aquela tempestade, e eles não sabiam mais o que fazer. Mas no meio da tempestade eles reconhecem que aquela tempestade era por causa da desobediência de Jonas. E com muito temor eles jogam Jonas no mar. E a tempestade imediatamente se acalma. No capítulo número 2, relata que Jonas, quase sem vida, desce até o abismo das águas. As algas o envolvem, porém no decorrer do seu afogamento, ele cai em si. E então um grande peixe o engole. Ele é simplesmente sepultado vivo durante 3 dias. Ele fica no ventre daquele peixe. Ao 3º dia, Deus ele ordena que aquele peixe cuspa Jonas em terra. E Deus agora fala novamente com Jonas e ordena ele pregar para a cidade de Nínive. A Bíblia diz que o caminho até chegar a Nínive era 3 dias, mas ele percorre com tanta velocidade que ele faz somente em 1 dia. Jonas ele consegue o que nenhum evangelista jamais conseguiu na história, que é pregar para uma cidade e a cidade inteira se arrepender. Mesmo com uma pregação dura, sem nenhuma ênfase da graça divina, ele consegue essa proeza. A cidade inteira se arrepende, desde o menor até o maior. Olha o que diz lá em Jonas capítulo número 3, versículo número 5 e versículo número 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Versículo número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez.
Caro ouvinte, eu explanei essa história até aqui, para que você possa entender, e eu gostaria de chamar a sua atenção aqui neste momento, para essa atitude de Jonas. Mesmo ele pregando e conseguindo uma grande proeza, do arrependimento da cidade de Nínive, desde o menor até o maior, quando ele consegue essa proeza, olha que diz lá no capítulo número 4 de Jonas, do versículo número 1 ao versículo número 3. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me morrer do que viver. Olha que engraçado. O mais engraçado de tudo é que este livro, ele termina com a conversão ali dos ninivitas, mas com Jonas com o coração totalmente irado. Aqui está o perigo, eu quero chamar a sua atenção, de você falar aquilo que você não vive. Não tem como você esconder por muito tempo se você não vive o que prega, se você não vive aquilo que sai da sua boca. Não tem como você sustentar esta verdade. Jonas, ele tinha acabado de provar a segunda chance de Deus sobre a vida dele. Ele pregou ali sim um arrependimento ao povo de Nínive, mas quando o povo se arrepende, ele fica irado com Deus, preferindo até a morte. Que coração é este de Jonas? Eu quero que você reflita nesse exato momento. O que for sair da nossa boca, que simplesmente saia somente a verdade. Em Lucas capítulo 12, versículo número 2 diz assim: Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Uma coisa é você falar de Deus, outra coisa é você provar e viver da transformação de Deus sobre a sua vida, da transformação de Deus que você prega, que você fala, que sai da sua boca. Jonas, ele sai da cidade irado. Ele fica observando o que iria acontecer com aquela cidade de Nínive. Ele monta ali sua cabana. O sol, a Bíblia diz que estava muito forte, e Deus, pela sua infinita misericórdia, faz brotar e crescer uma boboreira que traz ali uma sombra para a cabeça de Jonas. Jonas, ele se alegrou em extremo, a Bíblia diz, por causa daquela aboboreira. Mas Deus, ele envia um verme no dia seguinte, que feriu aquela aboboreira, e a mesma se secou. E apareceu o sol, e Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele acabou desmaiando, a Bíblia diz. E naquele exato momento, Jonas desejou com toda a sua alma morrer. Ele disse: melhor me é morrer do que viver. E olha o que diz lá no capítulo número 4, do versículo de número 9 ao 11. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Tinha mais de 120.000 crianças naquela cidade, e também muitos animais, que Deus ele estava disposto a salvar, mas Jonas queria simplesmente o juízo. Eu quero ressaltar aqui que infelizmente nós não sabemos como termina essa história, porque a Bíblia se cala se Jonas se arrependeu, ou se Jonas voltou atrás, ou continuou ali com o seu coração endurecido. Mas o que aprendemos aqui? Que enquanto nós estamos deitados na sombra, debaixo das nossas regalias, lutando pelos nossos próprios interesses, muitos estão perecendo, muitos estão famintos, confusos, aprisionados, famintos e aprisionados fisicamente, famintos e aprisionados emocionalmente, famintos e aprisionados espiritualmente, talvez até mesmo dentro da nossa casa. Compreenda que Deus está te forjando
nesse exato momento através dessa prova que você está vivendo. Tudo que Deus ele fez por você até aqui não é sobre você. Tudo que você tem aqui nesse exato momento de bênçãos recebidas não é sobre você, é sobre quem você pode abençoar. E é por isso que todas as quintas-feiras eu firmei um compromisso com você para falar da esperança, para falar da mudança de vida, para falar da alegria que o mundo não pode oferecer. Que Deus ele possa nos lapidar a cada dia, para que a cada dia possamos ser mais parecidos com Cristo. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma palavra de ânimo, de sabedoria, para acalentar o seu final de tarde, início de noite dessa quinta-feira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.